Descubra a nova teoria geral do Estado no curso Arcano Império. Inscreva-se tutubolius.ai. Bom dia, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas fica o meu cumprimento, desde já, né? Bom, eu sou o professor Domingos Raimundo da Paz, sou de formação, sou jornalista e sou advogado, né? Fiz Direito e Jornalismo. Depois eu fiz 11 pós-graduações e, dentre elas, eu destaco ainda, finalmente eu fechei com chave de ouro, que eu fiz o doutorado em Teologia Bíblica. Bom, eu tenho escrito 72 obras literárias de diversas modalidades, né? E dentre elas, eu desenvolvi um tema muito interessante. Em 1992 para 1993, eu escrevi um livro muito generoso, esse livro, muito generoso, porque ele foi um livro assim que me abriu, me abriu a mente, me abriu um patamar assim de visão, diferentemente daquilo que a gente está acostumado a ver. Eu escrevi em 93 Os Tenebrosos da Humanidade. Os Tenebrosos da Humanidade. Esse livro me fez acordar para a vida. Me fez acordar para a vida esse livro. Por quê? Depois que eu escrevi esse livro, eu tive assim uma reviravolta na minha vida totalmente eh, estranha aos meus princípios até então, até 92, 93. Mudou tudo, as perspectivas que eu tinha. E dentro desse livro, desculpa, saiu ainda, saiu um segundo livro, que é O Domínio do Quadrilátero do Poder. Esse domínio do quadrilátero do poder, ele versa sobre os bilionários corruptos, os políticos corruptos, a imprensa covarde e corrupta e as religiões dominantes. Então veja, dentro de um livro, dentro dos tenebrosos da humanidade, saiu então o domínio do quadrilátero do poder. Pois bem, esse é o processo originário de onde surgiu as outras obras, do qual eu tenho imenso prazer em apresentar, porque é chegada a hora. Dos tenebrosos, dos tenebrosos da humanidade saiu então o quadrilátero do poder. E saiu juntamente, depois de um ano, né, isso em 93, 92 para 93. Em 93 eu concluí essa obra e ficou quieto. Por quê? Eu fiquei procurando organismos, meios para combater o que eu escrevi. Veja bem, combater aquilo que eu escrevi, aquilo que me foi revelado no que eu escrevi. E eu fiquei chocado com aquilo que eu escrevi. E aí eu comecei a procurar. Um ano depois, eu escrevi um outro livro, chama-se Nova Teoria Geral do Direito, ou Nova Teoria Geral do Estado, tá? Esse livro, ele foi escrito em 1994, aqui, Nova Teoria Geral do Estado, tá? Esse livro ficou parado de 93, 93 quando nasceu Os Tenebrosos. 94, quando ele nasceu, ele ficou parado, ficou paralisado durante todo esse tempo, de 94 até 2026. Ele ficou parado. E em 2026 eu concluí a obra e enviei para os cientistas da plataforma SSRN. E lá eu tive a sorte, o prazer de ter ouvido o meu livro cientificamente aprovado. Ou seja, o meu livro, esse livro, a nova teoria geral do Estado foi aprovada por uma comunidade científica e está lá disposto para que o mundo inteiro possa participar, opinar, fazer, está aberto para o contraditório. E está lá o livro. A parte 1 e parte 2, volume 1 volume 2, está lá à disposição das pessoas. E principalmente das universidades, dos estudantes, né, das instituições, fica lá. Está lá à disposição para ser contestado, para ser contraditado, tá certo? Bom, e daí, o que que ocorre? Daí formou então o primeiro eixo, que é exatamente a nova teoria geral do Estado. Foi o primeiro eixo. Mas ficou faltando dois eixos para completar ou complementar. E aí eu tive que estudar. Então, durante esse curso de
de 1994 até 2022, mais ou menos, eu tive que sair a campo para pesquisar e estudar. E aí eu fui estudar e fiz o quê? Eu fiz 11 pós-graduações, dentre elas psicanálise, neurociência, comunicação e desenvolvimento humano, neurociências cognitivas em processos psicológicos, fiz pós-graduação em teologia, fiz pós-graduação em parapsicologia, fiz pós-graduação em filosofia. Quer dizer, eu me arrebanhei de tudo aquilo que eu poderia buscar para dar sustentação à nova teoria geral do Estado, que foi criada em 94. E daí, então, com esse estudo, com essas pesquisas, eu tive a sorte, né, de escrever o segundo eixo. O primeiro eixo é a NTGE, e o segundo eixo, então, eu fui e escrevi, então, isso aqui, Sistema Integrador Neuropsíquico, SIM. Tradução é SIM, o abreviamento é SIM. Então, Sistema Integrador Neuropsíquico, está aqui, né? E aí ele fala das coisas psíquicas que as pessoas têm, tá certo? Todas as pessoas têm. Primeiro volume. Depois eu fiz o segundo volume, Sistema Neuropsíquico. Segundo volume, está aqui embaixo, segundo volume. Tá. Primeiro volume e segundo volume. Aí ficou completo, então, o segundo eixo. Segundo eixo. O primeiro eixo, a NTGE, volume 1, volume 2. E segundo eixo, Sistema Integrador Neuropsíquico. Sim. Então, aí ficou o segundo eixo. Pronto. Feito isso, o que aconteceu? Eu continuei a estudar e pesquisar. Faltava mais um eixo. Então, nós temos o primeiro e o segundo, completo. Agora falta o terceiro. E aí eu fui buscar o terceiro. O terceiro ele diz muito com a neurociências, comunicação e desenvolvimento humano e neurociências cognitivas e processos psicológicos. E aí eu fui buscar então o terceiro eixo. Do terceiro eixo nasceu então o primeiro livro, o Polieus Monoeus. Esse é o primeiro livro da série, né? Tá certo? Esse o SIM, ele foi aprovado cientificamente pela plataforma SSRN, tá? Esse também foi aprovado já. Primeiro livro, do terceiro eixo. Aí veio o segundo livro do terceiro eixo. A patologia do polieus em convergência pelo monoeus. Esse é o segundo livro do terceiro eixo, também aprovado pela plataforma científica. Depois veio o terceiro livro do terceiro eixo, que é a Arquitetura da Consciência Humana. Esse forma o terceiro livro do terceiro eixo, aprovado também pela comunidade científica. E depois, finalmente, o quarto livro do terceiro eixo, A Mente Encarcerada. Aqui, então, fechou o terceiro eixo, tá certo? Aqui está fechado o terceiro eixo. E aí nós temos, então, a formação completa da nova teoria geral do Estado. Essa nova teoria geral do Estado, ela ficou completa e ficou à disposição. Foi enviada para a plataforma também SSRN, que é de reconhecimento científico, está lá, aprovado. Eu tenho 7 livros aprovados pela comunidade científica. Bom, isso aí está aprovado, está lá, pronto para ser degustado pelos cientistas de todo o mundo, tá? E foi uma honra para mim ter feito isso. Mas eu estou aqui também para contar uma outra coisa muito importante, muito importante. Então, veja, nós temos, então, 3 eixos prontos, né? Nós temos aqui o primeiro eixo, que é exatamente a nova teoria geral do Estado. Primeiro volume e segundo volume. O segundo eixo é exatamente o sistema integrador neuropsíquico. Esse é o segundo eixo, tá? O terceiro eixo é o polieus monoeus. Esse é o terceiro eixo. Então, esses três eixos formou um outro eixo, formou uma outra teoria, que é a teoria geral do estado cognitivo. 3 eixos formou um outro eixo, formou uma nova teoria. Então, nós temos aqui a primeira teoria. Qual que é? A primeira teoria
NTGE, que é a nova teoria geral do Estado. Com a formação dos três eixos dentro da teoria geral do Estado, formou-se um quarto eixo, ou seja, mais uma terceira ou uma segunda teoria, que é a teoria geral do Estado cognitivo, tracinho NTG 360. Ou seja, por que cognitivo? Porque o Polius e o sistema integrador é extraído exatamente da psicanálise e da neurociências cognitivas e neurociência e comunicação e desenvolvimento humano, tá certo? Então aí informou-se então exatamente os três eixos formam então um eixo que é o estado. Ai, que confusão, né? Me perdoe. Mas forma então a nova teoria geral do estado cognitivo, tracinho 360. Ok? Então, são dois nova teoria geral do Estado, que é pura do Estado, que é a governança política, e a outra que é a governança psíquica, tá certo? Por quê? Porque tem ali o polieus e o monoeus, e tem o sistema integrador neuropsíquico. Então, formou-se duas teorias completas. A teoria geral do Estado, que fala sobre a governança política do planeta, e mais a teoria geral do estado cognitivo, que fala de cada cidadão, de cada pessoa, de cada ser humano. Entendido? Entendido. Então tá. Tudo isso originariamente nasceu de onde? Nasceu deste livro. Não esqueça disso. Este aqui é o originário. É o primeiro livro da onde saiu tudo isso, esse trabalho que foi feito. Saiu daqui. Extraído daqui. Porque quando eu escrevi, eu fiquei apavorado com a revelação que estava aqui. E aí tive que sair em campo, estudar e trabalhar e estudar e pesquisar, e investigar, para poder sair esse trabalho que foi feito. Todos esses livros foram aprovados pela comunidade científica, tá certo? Bom, mas ocorre o seguinte, ocorre que esse trabalho, ele não ficou em vão. Tem uma outra coisa que hoje eu vou revelar, vos revelarei com o maior prazer. Então, nós temos aqui 7 livros aprovados pela comunidade científica, tá certo? E mais dois que não foram aprovados, porque não é científico isso aqui. É livro, não é científico. Isso é livro, tá certo? Os demais são científicos, é diferente. Esse aqui é livro. Então, os dois, tanto os tenebrosos como o domínio do quadrado do poder, são livros. Aqui conta a história da humanidade, tá certo? E daqui extraiu-se, então, as coisas científicas. Então, são 7 livros aprovados, mais dois são 9 livros, tá certo? Bom, feito isso, feito isso, tinha que ter um outro, vamos dizer assim, um outro antecedente. O outro antecedente é muito importante que não se perca de vista. Não se perca de vista. Se você quiser entender realmente o que é a nova teoria geral do Estado, é a nova teoria geral do Estado cognitivo, tá certo? Que é uma coisa neuropsíquica, você tem que estudar uma outra coisa. Então, eu estou promovendo um curso agora, que é o curso Arcanum Imperium, que fala exatamente da estrutura, da formação da nova teoria geral do Estado. Tá certo? Só que ocorre o seguinte: para você estudar isso aqui, você que está compromissado, não digo com a política, que aqui nós não falamos de política, aqui nós falamos exatamente de estrutura neuropsíquica da cabeça da pessoa. Tem que estudar isso. E mais a estrutura, o sistema governamental político, é onde você faz o esqueleto, a base, e aí você implanta as demais coisas que acontecem dentro do Estado. Aí você vai implantar os três poderes, aí você vai implantar a estrutura das instituições de cada nação. Isso é feito dentro de uma conjuntura chamada nova teoria geral do Estado. Como é a velha teoria geral do Estado? Velha. Tem que acabar. Essa velha está cheio de erros. Erros, erros crassos. Assim, coisa assim que é apavorante. Só você vai tomar conhecimento disso depois que você lê essas obras. Aí, você pode falar, agora nós vamos participar de um estado novo, de um novo planeta global. Porque os meus antecessores escreveram as teorias gerais, as clássicas teorias gerais, começou lá com Platão
em 450 anos antes de Cristo, né? 350, 450 anos antes de Cristo. Depois passou para Aristóteles, que é discípulo de Platão, também na faixa de 350 anos antes de Cristo, ou seja, 3 séculos antes de Cristo chegar à Terra, e depois pegou os outros. O último dessa fase, dos 14 autores, foi o Hans Kelsen, que morreu em 1973. Esse foi o último eh, autor da teoria clássica. Defendia o positivismo do direito e mais um monte de baboseira. 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 Não falou do principal. Então, todas essas teorias elas foram feitas por europeus, pessoas que viviam na Europa. Eles eram filósofos, outros eram políticos, né? Estava nessa conjuntura. Essa nova teoria que eu apresento não é por filósofos, não é por políticos, é pela comunidade científica que aprovou. A diferença é muito grande. Então, houve uma série de exigências para se adequar para o projeto ser aprovado pela comunidade científica. E foi feito isso. Foi aprovado. Graças a Deus foi aprovado. Então, nós temos aí uma nova teoria geral do Estado que vai abrir, vai clarear a mente das pessoas, dos seres humanos, dos 8 bilhões e 600 milhões de pessoas que estão no planeta hoje, tá certo? Então, o que ocorre? Daí você tem o quê? Você tem toda uma estrutura. Mas para você entender essa estrutura, não basta você ler um livro só. Pegar esse livro aqui e ler. Você não vai entender. Por que você não vai entender? Porque aqui só está a base da governança política. A estrutura para. São dois volumes. Esse aqui e o outro volume. Mas a capa é igual. Só muda volume um, volume 2. E aí você tem lá toda a estrutura. Mas você não sabe o porquê que há essa estrutura, por que que mudou, por que que tem que mudar. Você só vai entender isso quando você ler os outros livros, que é os polieus e monoeus, que é exatamente o sistema integrador neuropsíquico. Por quê? Não basta você ter uma teoria de Estado. Não é só Estado. Quem vive dentro do Estado é os seres humanos. Você tem que entender a cabeça dessas pessoas, o que que elas pensam. E esses livros, eles mostram exatamente isto que os outros não fizeram, que os outros autores não fizeram. Eu tive o prazer de fazer, tá certo? Mas para chegar a esse estágio, com esses 9 livros, na verdade são 10 livros, né? São 10 livros. Você tem 7 aprovados lá pela comunidade científica e tem mais 3 que não foram aprovados, porque são livros, livros. Então são 10 livros, tá certo? 10 livros. Mas para chegar a essa estrutura, eu tive que fazer uma outra coisa. Então eu me enganjei, estudei, fui investigar para trazer outra coisa muito importante. E aí eu recomendo até que o curso existe, está lá, à disposição. Você paga R$ 14,99, você ganha um livro e-book da Nova Teoria Geral do Estado, primeiro e segundo volumes, e você tem 5 aulas explicando exatamente tudo que eu estou falando aqui, mais um pouco, tá certo? Só que para você entender isso aí, essa já é a segunda etapa. A primeira etapa, você teria que entender uma outra coisa. Para você entender como é que está o Estado, como é que está toda essa desorganização, você teria que ler isso aqui, Imprensa Vermelha, é sobre o comunismo. Aí eu criei, então, uma biblioteca, que é a Biblioteca Crítica do Comunismo, a mente ideológica. Então, o que ocorre? Para você chegar na nova teoria geral do Estado, você tem que ter conhecimento do que é o comunismo no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo, tá certo? Então isso aqui é a imprensa vermelha. A imprensa vermelha está empesteada no mundo inteiro, tá certo? É no mundo inteiro. Então você vai ter que ler e entender. Eu tenho autoridade para falar sobre a imprensa vermelha porque eu sou jornalista. Há 52 anos eu sou jornalista, então eu posso falar da imprensa com propriedade e autoridade. Então está aqui, a imprensa vermelha. Mas isso não é tudo. Aí você tem aqui a nação evangélica sob ataque dos comunistas. Assim, é fantástico a forma como os comunistas atacam os evangélicos para cooptar para o sistema ideológico deles. Aí você tem um outro livro, são vários livros, né? Mas que é importante dizer, Esquadro e Compasso. Ah, mas isso aqui é maçonaria. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Maçonaria. Você tem o esquadro
e tem embaixo você tem a figura do capeta aqui. Então, e as três figuras macabras aqui do comunismo. Então, até na maçonaria eles entram. Eles entram. Ninguém dá escape de ser vítima desse pessoal. E aí, você tem ainda, são 9 obras, falando sobre o comunismo. Você tem que ter autoridade para escrever. Você tem que ter conhecimento para escrever, senão não adianta. Aqui você tem o comunismo, o cérebro vermelho na educação. E aqui você tem o Paulo Freire, aqui no Brasil, representando. Tá certo? Tá aí, ó. O comunismo, o cérebro vermelho na educação. A educação no Brasil é uma de péssima qualidade. Péssima qualidade. E aí você descobre que é, o comunismo está lá dentro, de ponto a ponto, principalmente nas universidades e faculdades. Principalmente. Então, o que, que ocorre? Você tem, então, aí esses livros, depois você tem outro livro, que é O Exército Vermelho dos Tenebrosos da Humanidade. Lembra dos tenebrosos? Aí eles aqui agora, no vermelho, tá? As figuras são sempre as mesmas, tá certo? E aqui, O Exército Vermelho dos Tenebrosos da Humanidade. Mais um. Depois você tem aqui a maldição comunismo, a maldição vermelha. Essa é comunismo, a maldição vermelha. Se fala de um modo geral do planeta, onde foi instalado o comunismo, está aqui. É uma maldição vermelha, tá certo? Então, para você entender o que, que é a NTGE, que é a Nova Teoria Geral do Estado, tem que conhecer isso aqui. Se você não conhecer isso aqui, não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Depois você tem, aqui no Brasil, vou falar do Brasil agora, aqui a coalizão dos cleptocratas. Coalizão dos cleptocratas, também do comunismo. Aqui. Fizeram uma coalizão que é essa que está administrando o Brasil hoje, 2026, ainda. Tá certo? E para finalizar aquela etapa dos livros ali, nós temos uma outra aqui. Da intentona comunista ao lulopetismo. Da intentona comunista foi em 1935, na época de Getúlio Vargas. Até o quê? Até o lulopetismo que estão vivendo hoje. Então tá aqui, ó. São 380 páginas. Tá aqui, ó. A história da intentona comunista, falando de comunismo, o que eles já fizeram contra o povo brasileiro. Tá aqui, ó. Certo? E para finalizar, você tem um livro aqui que é sensacional. Como exorcizar os comunistas. Tá aqui, ó. 8 obras, 9 obras, aliás. 9 com a cartilha, né? Sei, como exorcizar comunista. Tá aqui. Aí. Então, o que que ocorre? Você tem, então, 9 obras falando do comunismo. Por que isso? Agora que vem a explicação lógica. Quando você adquire essas obras, esses 9 livros falando sobre o comunismo, 9 livros do mesmo autor falando sobre o comunismo. Tem mais, poderia ter mais livros, mas dá ânsia de vômito escrever sobre isso aí. Mas eu fui obrigado a escrever, porque se eu não escrevesse, eu jamais ia entender por quê, por que nasceu então, né? Por que nasceu exatamente a... Deixa eu pegar aqui. Por que nasceu exatamente? Você tem lá o livro, lá você tem o livro aqui da aqui, aqui você tem o primeiro livro da, parou. O primeiro livro que eu escrevi, este aqui, Os Tenebrosos da Humanidade. Dos Tenebrosos saiu o Domínio do Quadrilátero do Poder. Eu já falei aqui, que é os bilionários corruptos, os políticos corruptos, a imprensa covarde corrupta e as religiões dominantes. Se nomear, sem nomear, religião dominante. Pode ser num país, ela tem um X religião tem domínio, num outro país tem um X domínio, sabe? Então, como foi escrito para o planeta, para 8 bilhões e 600 milhões de pessoas, então fala-se por nações. Então, cada nação tem uma religião dominante. Então, é a religião dominante que faz parte do quadrilátero do poder. Do quadrilátero do poder, tá certo?
Os tenebrosos de lá também estão aqui, que é o exército vermelho dos tenebrosos da humanidade. Então, veja, aqueles que representam lá, está aqui. Tudo amarrado um no outro para que a pessoa possa entender em que mundo vivemos. Quem são as pessoas que nos administram? Quem são as pessoas que nos roubam, que nos alentam com mentiras, com safadezas, com tantas outras coisas ruins? Então, eu fui obrigado a estudar, fui obrigado a trabalhar em cima disso, investigar, pesquisar, para poder escrever e trazer uma obra imensamente, imensamente maravilhosa. Porque tudo isso que eu mostrei para você está aqui dentro. Se você entender o que é o comunismo, que ali que é, a biblioteca crítica do comunismo, né? A mente ideológica, se você não estudar aquilo ali, se você não ler aquilo ali, você vai continuar ainda com o quê? Você vai continuar ainda com a mente o quê? Encarcerada. Presta atenção. Se você não ler aquilo ali, você continua com a mente encarcerada. Você não vai conseguir entender o que está escrito aqui. E muito menos os outros, que é o polieus, monoeus e o sistema integrador neuropsíquico. Então é necessário que você entenda o que está ali, as coisas ideológicas ali, que fala do Estado, para você romper, sair dessa mente encarcerada. Porque aquilo ali encarcerou a mente das pessoas, de todo o sistema que vive no planeta Terra. Está todo mundo com a mente encarcerada, exceto alguns ou outros, mas a maioria absoluta está com a mente encarcerada. Então, para você ter o entendimento do que eu estou falando, você tem que ler aquilo ali, conhecer o que é aquilo ali, a ideologia macabra que está ali, para você desencarcerar a tua mente. Quando você desencarcera a tua mente, aí você está apto para entender a nova teoria geral do Estado. Que maravilha! Entendeu? Então são 20 livros. 20 livros. Eu tive que estudar durante 32 anos, né? 30, 92 para 2020, 34 anos. Então, durante 34 anos, eu tive que estudar, tive que pesquisar, tive que fazer todo um trabalho de consenso, de estudos, inclusive universitário, para poder escrever isso aqui. São 72 obras, mas 20 está posta para a humanidade, para o ser humano, que é essa que é o nosso maior quinhão. Eu quero ver as pessoas de bem, as pessoas bem e de bem. Chega de ficar o Estado determinando que você faz o que existe de fazer. O Estado não é nada. Quem é alguma coisa é você. Você é cidadão, você é ser humano, você representa Deus aqui na Terra. Não o Estado. O Estado não representa ninguém. O Estado é o meio para se fazer uma administração coletiva. Agora, esses autores, os, os, os 14 autores que escreveram a teoria geral do Estado, a clássica teoria geral do Estado, eles sempre colocaram o Estado como absoluto. Deus e o Estado. Não é assim. Lá em Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à imagem e semelhança. Não está escrito lá, Deus criou o Estado à sua imagem e semelhança. Não está escrito isso lá. Então, primeiro, está escrito o quê? Deus criou o homem e semelhança. Então, você é o legítimo, único representante de Deus aqui na Terra. Você é o único herdeiro legítimo. Não tem brincadeira. A menos que haja uma revogação do decreto de Deus. Que decreto? Gênesis. Se ele revogar, aí o Estado passa a fazer o que quiser. Mas enquanto isso não acontecer, você é genuinamente o único herdeiro de Deus aqui na Terra. Não sei qual é a sua religião, eu nem estou aqui para falar de religião, mas você representa exatamente o único herdeiro de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Acabou. Agora, os 14 antecessores que escreveram a teoria geral do Estado, eles colocavam o Estado, o Estado, o Estado, o Estado, o Estado. E teve um deles, que é o Hobbes, ele escreveu que Leviatã, o Estado virou um Leviatã, virou um monstro. Um monstro. O Estado virou um monstro. E não é isso que o povo precisa. O povo precisa ser tratado com a soberania permanente, porque ele é permanente. Ele é permanente. Soberania permanente é do povo, é do homem, não é do Estado.
tá certo? Então tá aí o convite. Eu vou deixar à disposição agora, são os 9 livros do comunismo, né? Que é a Biblioteca Crítica do Comunismo, a Mente Ideológica. São 9 livros, físico e também o e-book. Se você for comprar o físico, vai ficar acho que R$ 756, vai pagar 7 livros, tá certo? 7 livros, e leva 9. Paga 7 e leva 9. E do outro livro, em e-book, você vai pagar 8 e vai levar 9, tá certo? E lá vai ficar com 118, acho que é R$ 118,98, parece que é isso. O e-book. Papel é isso aqui, é o físico, tá? E eu tenho certeza absoluta. Eu não perdi 34 anos da minha vida estudando, pesquisando para escrever besteira, tá certo? Eu estou falando isso. Sou um homem com 72 anos de idade, não fiquei 34 anos estudando, pesquisando, investigando para escrever besteira, para levar quem quer que seja a devaneio. Não estou aqui para isso, tá certo? Acima de tudo, eu sou o filho de Deus e, como tal, eu estou aqui para representar exatamente tudo aquilo que o homem precisa e eu estou aqui representando porque eu quero para mim, também eu desejo para os outros, tá certo? Já dizia Jesus, não deseje aquilo que você não quer para você. Deseja ao seu inimigo, ao seu adversário, mas deseje o que é bom. Porque aquele que põe o pensamento positivo, ele vai ter retorno, o pensamento positivo dele. Vai vir de volta para ele. Agora, se põe um pensamento negativo, volta o negativo para ele. Então, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é o seguinte: eu, durante 34 anos, eu estudei, pesquisei e escrevi 20 obras. 20 obras que dá toda a estrutura para se ter uma nova teoria geral do Estado, aprovada por cientistas. Aprovada por cientistas, que não é por filósofo, não é por político, não é por ricaço, não é por bilionário, não. É aprovado por cientistas, porque tem conjuntura científica. O que eu escrevi tem sentido científico. Pronto, tá certo? Bom, para vocês terem um pouquinho mais de aproximação, visite o nosso site www.institutopolieusmonoeus.org. institutopolieusmonoeus.org. www.institutopolieusmonoeus.org. Nosso e-mail: secretaria@institutopolieusmonoeus.org. Estou à disposição, tá bom? E aquele que for fazer o curso, tem um excelente e abençoado curso da melhor qualidade. Agora é um curso preparatório para todos. Depois vou fazer um curso, vou preparar um curso para formar professores da nova TGE, na Academia Superior da Nova Teoria Geral do Estado. A gente vai preparar professores para você ministrar palestras, para você ministrar conhecimento, escrever seus livros. Você vai ter toda uma estrutura para fazer isso, tá certo? Enquanto isso, a gente vai estudando por aqui, tá bom? E quero ver, não o Brasil, mas eu quero ver o planeta, as pessoas, não importa qual a religião, qual o meio geográfico que está envolvido, qual é o seu quinhão de nação, não me interessa. Qual é o seu sistema político, também não me interessa. Cada um com o seu sistema político. Se você, na sua nação, achar que você deve de adotar a nova teoria geral do Estado no seu país, ótimo, Deus te abençoe. Se você achar que deve continuar com o seu sistema aí que é monárquico, governamentalista, é militarista, é comunista, fica aí, não tem problema nenhum. Nós não vamos forçar nada. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Aqui você é obrigado a fazer aquilo que a sua cabeça determina. Se você achou que isso que eu estou mostrando para o mundo é significativo, vai representar aquilo que você anseia, ótimo. Seja muito bem-vindo. A nova era começa agora, 2026. A teoria geral do Estado clássica morre agora. Morre agora, finou-se. Agora é uma nova teoria que vai começar a implementar a vida das pessoas no planeta Terra. É isso que nós queremos.
Um abraço, fique com Deus e que Deus abençoe o planeta. Abençoe os 8 bilhões 600 milhões